Bom dia, povo de Deus, a paz do Senhor Jesus, amém. Que Deus abençoe a sua vida, que Deus abençoe a sua família, que seu dia seja abençoado, cheio da presença de Deus, amém. Vamos meditar na palavra do Senhor nessa manhã? Manhã com Deus, amém. Primeira carta aos Coríntios, no capítulo 11, no versículo 30, mas eu vou começar lendo a partir do 28 para nós entendermos o 30, amém? Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma deste pão e beba desse cálice. Porque o que come e bebe indignamente, come e bebe para a sua própria condenação, não discernindo o corpo do Senhor. Por causa disso, há entre vós muitos fracos e doentes, e muitos que dormem. Amém? Vou repetir o 30. Por causa disso, há entre vós muitos fracos e doentes, e muitos que dormem. Meus queridos, quem não conhece essa palavra, não é verdade? Todo mês nós ouvimos essa palavra, né? Primeira carta aos Coríntios, capítulo 11, a partir do versículo 23 em diante. Todos nós ouvimos essa palavra toda a Santa Ceia. Mas será que nós temos meditado, meus queridos? Meditado no significado dessa palavra? Hoje eu não quero falar a respeito de Santa Ceia. Hoje eu quero falar a respeito da Igreja de Corinto. Meus queridos, eu estive meditando a respeito da Igreja de Corinto. E a Igreja de Corinto, meus queridos, era uma igreja poderosa em dons. Era uma igreja que tinha todos os dons. Eles eram homens e mulheres cheios dos dons do Espírito Santo. Só que meditando a respeito dessa igreja, eu percebi o quê? Que a Igreja de Corinto ela era poderosa em dons, porém, ela tinha pregadores favoritos, entendeu? Teve épocas que Paulo teve que exortar o povo, né? Chamar a atenção deles. O que é isso? Eu sou de Paulo, eu sou de Cefas, eu sou de Apolo. Não tem isso não, né? Então, eles tinham pregadores favoritos, eles estavam divididos entre eles, não existia união na igreja de Corinto, eles viviam divididos, né? Aqui fala a respeito de dissensões, eles, né, tinham aquelas panelinhas, né? Eles tinham fofoca no meio deles, eles tinham imoralidades no meio deles, eles até processavam uns aos outros, olha só. Eles levavam os próprios irmãos na justiça, eles processavam uns aos outros. E o apóstolo Paulo estava falando a respeito disso, entende? Era uma igreja poderosa em dons, porém era uma igreja completamente diferente da igreja primitiva. Meus queridos, a igreja primitiva, ela era tão poderosa, verdadeiramente tão poderosa e focada no seu objetivo, que era a salvação, né, a pregação do evangelho, porque eles sabiam que Jesus ia voltar, então eles viam que eles não tinham tempo para perder na vida. Então eles eram focados. E a igreja primitiva, elas verdadeiramente, quando pregavam, elas convertiam cidades inteiras. E a igreja de Corinto mal conseguiu converter a própria cidade. Está entendendo? Então, a igreja primitiva, a palavra do Senhor diz que quando os apóstolos andavam pelas ruas, a sombra de Pedro curava as pessoas. Olha só a virtude de Deus que tinha, né, nas pessoas da igreja primitiva. Então, eles chegavam nos lugares e eles tinham que falar, pera lá, olha, nós não somos deuses não, porque as pessoas achavam que eles eram super-heróis, eram deuses, eram pessoas assim, extraordinárias, porque eles faziam coisas incríveis, né? Eles operavam milagres no nome de Jesus e cidades todas se convertiam e eles tinham que exortar as pessoas, não, nós não somos deuses. Né? Em Atos fala, no capítulo 17, que era como se eles virassem a cidade de cabeça para baixo.
entendeu? Então, assim, verdadeiramente havia uma diferença gritante na igreja primitiva e a igreja de Corintos. E a igreja de Corintos era uma igreja rica em dons, porém não tinha os frutos. E é isso que eu quero perguntar para você nesse dia, essa pergunta que eu já fiz para mim. O que nós estamos sendo? Igreja de Corinto ou a igreja primitiva? Meus queridos, aquele versículo que eu li, por causa disso há entre vós muitos fracos, doentes e muitos que dormem. É isso que está acontecendo no meio do povo de Deus. Tem se enfraquecido, tem ficado doente espiritualmente e muitos já estão dormindo. Por quê? Porque está no meio da divisão, no meio da fofoca, no meio da contenda. Tá aquela preferência de um e de outro, entende? Então, essas coisas que muitas vezes nós deixamos chegar até nós, isso tira a nossa força espiritual. E nós que poderíamos ser uma igreja forte, né? Uma igreja poderosa, muitas vezes estamos sendo enfraquecidos dia após dia, porque o inimigo ele tem lançado essas coisas no meio de nós. E nós precisamos tirar isso do nosso meio. Nós precisamos tirar isso da nossa vida. Parar de ficar pedindo para Deus dom de profecia e revelação, porque é muito lindo falar assim diz o Senhor, e começar a falar: Senhor, me dá temperança para poder tratar as pessoas bem. Me dá, Senhor, o dom do amor para poder amar o meu próximo como a mim mesmo. Senhor, me dá mansidão, ó Deus. Começarmos a ter um relacionamento profundo com Deus. Eu ouvi uma frase esses dias que falava assim: quanto mais nós conversamos com Deus, mais nós aprendemos a falar com as pessoas. Sabia disso? As pessoas são intolerantes, as pessoas não têm cuidado para falar com as outras, sabe? Muitas vezes pessoas machucam as outras assim, sem nem perceber. Então nós precisamos, queridos, ao invés de pedirmos tantos dons para Deus, porque nós queremos profetizar, nós queremos falar língua estranha, nós queremos ser isso, ser aquilo, fazer aquilo, mas nós temos que entender qual é a verdadeira motivação que nos leva a querer tudo isso. Entende? Nós precisamos buscar de Deus o fruto do Espírito, que é isso que vai nos levar para o céu. Porque ser igreja dentro da igreja, ser crente dentro da igreja é muito fácil. Agora eu quero ver nós sabermos ser crente dentro de casa, né? Só o vizinho sabe se nós somos crentes ou não, né? Porque olha, vou te falar, tem vizinho que escuta cada grito, cada coisa, não é verdade? Então, só o nosso vizinho que sabe, só quem mora dentro da nossa casa sabe se verdadeiramente nós somos cristãos, se verdadeiramente nós somos tudo aquilo que nós mostramos ser dentro da igreja. Amém, meus queridos? Na rua, na escola, no trabalho, não defraudando, não mentindo, não enganando, não olhando para o próximo, né? Então, assim, que nós sejamos verdadeiramente como a igreja primitiva, não como a igreja de Corinto, cheios de dons, mas tão pobre de Deus, tão pobre dos frutos, não é verdade? Amém? Essa palavra que eu deixo nessa manhã para você. Que Deus abençoe a sua vida. Receba com carinho, meus queridos. Receba com carinho, porque a palavra do Senhor, ela é poderosa, ela é importante, ela nos fortalece. E muitas vezes eu posso trazer uma palavra para você e você pode se sentir afrontado com isso, mas não é essa a intenção não, viu? Não é, você pode ter certeza. Eu quero que você seja fortalecido. Eu quero que você seja a igreja poderosa. A igreja poderosa, eu quero que você tenha força. Eu não quero que você esteja doente. Eu não quero que você venha morrer espiritualmente. Mas eu quero que você se desperte e busque verdadeiramente a ser aquilo que a palavra está dizendo para nós sermos cristãos semelhantes a Cristo. Amém? Que Deus abençoe o seu dia em nome de Jesus. A paz do Senhor.